Boa noite, graça e a paz de Jesus a todos os irmãos nesse domingo de muitas emoções, o aniversário da igreja, tudo que nós vivemos hoje. Mas agora eu faço um convite a você a que nada possa estar tirando a sua atenção, atrapalhando o mover de Deus. Deus vai nos falar agora. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 23, verso 2. Salmo 23, o verso 2. Mas antes vamos também orar, buscar a presença do Senhor. Salmo 23, verso 2. Deus nosso Pai, mais uma vez buscamos o Senhor em oração e rogamos que o Teu Espírito possa nos falar agora, Deus, para que entendamos a Tua vontade e possamos ser melhores. Tantas bagagens, tantas dificuldades, tantas lutas, mas a Tua palavra nos ensina que em Ti somos muito mais do que vencedores. Que nessa noite, Deus, o Teu Espírito nos fale. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos recitar. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Um dos maiores males deste mundo é o tema desta mensagem, o cansaço. Já aconteceu comigo? Talvez já aconteceu com você. Chega a noite, você vai deitar, vai tentar dormir e não consegue, porque está muito cansado. Eu lembro de um momento em especial, eu tinha lá os meus 17 anos, mais ou menos, e sabe que adolescente dorme fácil, né? O corpo está crescendo, está gastando energia internamente, então tudo é motivo para o adolescente dormir. Eu tinha meus 17 anos e como passei muitas vezes, aquela noite de sexta para sábado, no mutirão da obra lá da igreja em Rocha Miranda, colocando a laje do 3º andar. E quando eu cheguei em casa no sábado, umas 7 horas da manhã, tínhamos começado o mutirão às 9 da noite, terminamos às 7 da manhã, eu estava tão cansado que eu pensei, vou tomar um banho, vou deitar e vou apagar aqui. Não dormi. De tão cansado, eu não dormi. Talvez com você aconteça também isso, não porque você tenha ficado a madrugada inteira no mutirão de uma hora, mas porque são tantas demandas na nossa vida, tantas necessidades, que o nosso corpo quer até dormir, mas acontece que a mente não deixa. Parece até absurdo para alguns que alguém possa ter dificuldade em dormir, mas o que na verdade acontece é que vivemos em um mundo tão turbulento, em que as pessoas acabam trabalhando demais e dormindo de menos, e acabam ocasionando assim o peso do cansaço. Pessoas com trabalho demais e sono de menos apressam-se para a bagagem da vida e acabam agarrando o fardo do cansaço. E o fardo do cansaço é diferente, por exemplo, do fardo da autoconfiança, porque o fardo do cansaço
você não levanta, ele leva pelos ombros, mas o fardo do cansaço, você o arrasta. Porque você nem forças para levantar você tem. Esse é o cansaço e a fadiga. E por que estamos tão cansados? Você tem lido o jornal ultimamente? Você tem acompanhado as notícias? A gente lê o jornal, a gente vê a televisão, e tanta coisa ruim. Você sabe de notícias de amigos seus que têm ataque cardíaco, traições. Você olha para si mesmo e vê lá que o seu cartão de crédito, o limite já estourou há muito tempo, cheque especial nem se fala. Medo, insegurança, relacionamentos quebrados, dívidas, desemprego, tudo isso faz os nossos corpos ficarem cansados. Meu querido, quais são as últimas preocupações que têm ocupado os seus pensamentos? Muito provavelmente o foco da sua vida esteja sobre essas últimas preocupações. Interessante que só nos Estados Unidos 30 toneladas de aspirinas e tranquilizantes e pílulas para dormir são consumidas a cada dia. Sabe lá o que são 30 mil quilos de comprimidos? As pessoas estão cansadas, as mentes estão cansadas, os corpos estão cansados. Porém, muito mais importante, nossas almas estão cansadas. Sabe por que nossas almas estão cansadas? Porque nós somos criaturas eternas, temos uma alma eterna, e por conta dessa alma eterna, nós fazemos perguntas eternas. Perguntas do tipo: de onde vim, para onde vou, qual é o significado da vida, o que é certo, o que é errado, a vida após a morte. Hoje no sepultamento lá do José Luiz, irmão da Cleusa, no momento que eu estava falando, eu percebi no olhar das pessoas, enquanto eu trazia uma porção da palavra de Deus para eles, esse olhar, esse questionamento das almas, da vida após a morte, do que acontece. Essas são indagações que nós temos, e se você deixar de lado as respostas para essas perguntas, elas vão nos roubar o descanso também. Por isso, ficamos sem dormir, ficamos cansados. Uma outra coisa muito interessante é que apenas uma outra criatura, perceba, apenas uma outra criatura tem também tantos problemas quanto nós para dormir. Você pode adivinhar qual é? Não são os cachorros. O cachorro dorme com uma beleza, eles cochilam, né? Não são os ursos. Os ursos fazem inveja a muita gente boa aqui, né? Eles hibernam, o inverno todo dorme. Os gatos inventaram a soneca, né? O gato está sempre tirando uma soneca. O bicho preguiça dorme 20 horas por dia. A maioria dos animais sabe como descansar, mas tem uma exceção. Essas criaturas são peludas, simples e vagarosas. Não, minha querida irmã, não estou falando do seu marido no dia do sábado, né? Porque tem marido no dia de sábado que é vagaroso. Mas mulher, eu trabalhei a semana inteira, para que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho... Não estou falando do seu marido, não. Tem uma exceção. Se você veio do domingo passado, você sabe de qual animal estou falando. Isso mesmo, acertou quem disse ovelha.
ovelhas não conseguem dormir direito. Para uma ovelha dormir, tudo ao redor delas tem que estar muito bem, tem que estar muito certinho. Para uma ovelha dormir, não pode ter predadores, não pode ter nenhuma tensão no rebanho, nem um inseto no ar. A ovelha, para dormir, ela não pode estar com fome. Enfim, para aquele animalzinho lá dormir, tudo tem que estar perfeito. Um outro detalhe muito característico da ovelha: as ovelhas não conseguem achar pastos verdejantes. As ovelhas não conseguem achar pastos seguros. As ovelhas não podem passar inseticida, né? A ovelha não compra lá o off na farmácia e espirra no pelo lá para poder o bicho não morder. As ovelhas não encontram comida sozinhas. As ovelhas precisam de ajuda. Quer dizer que as ovelhas precisam de um pastor que as guie e as ajude a deitar-se em pastos verdejantes. As ovelhas sem um pastor não podem descansar. Nem nós podemos descansar sem um pastor. No segundo verso do Salmo 23, o poeta Davi, que escreve este salmo, aqui ele se torna um artista. Aqui ele pinta um quadro com as palavras dele. Então imagine: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi pinta um quadro, um rebanho de ovelhas deitadas, aquele pasto verdinho, aquele lago tranquilo, e o pastor ali do lado tomando conta delas, vigilante. As ovelhas são interessantes porque elas vão dormir, elas vão olhar para o pastor e vão entender: ele está ali, eu estou segura, ele está velando, ele está tomando conta, então eu vou dormir. Olha só que tem dois pronomes ocultos aqui neste verso. Ele deitar-me faz, ele guia-me. Quem é que está no comando ali? É a ovelha? É o pastor. É o pastor que escolhe a trilha, é o pastor que prepara a pastagem. O trabalho da ovelha, quer dizer, o nosso trabalho, é só olhar para o pastor, e com os olhos no nosso pastor, Jesus, nós seremos capazes de abandonar a bagagem do cansaço. Isaías capítulo 26, verso 3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Ovelha, olhe para o pastor Jesus, para que haja paz na sua vida. Na hora do cansaço, na hora da fadiga, sabe o que geralmente a gente faz? O ser humano, essa ovelha chamada ser humano, ela é muito interessante. Na hora do cansaço, sabe o que geralmente a gente faz? Como Pedro, nós vemos as ondas do mar, ao invés de ver o Salvador andando sobre elas. Na hora do cansaço, nós ficamos focando aquele pouquinho de provisão que temos, ao invés de olhar para Jesus, que pôde alimentar 5.000 pessoas famintas. Na hora do cansaço, nós nos concentramos muito mais na escura sexta-feira da crucificação do que olhar o brilhante domingo da ressurreição do pastor Jesus.
Meu amado, hoje à noite, eu quero desafiá-lo a mudar o seu foco. Lembra da mensagem, uma das mensagens de dezembro? O foco, né? Deus. Mude o foco da sua vida hoje. Olhe para o pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Mude o foco. Olhe para o pastor e relaxe e descanse. Enquanto você relaxa, mude a sua agenda e descanse, porque a vida pode ser tão barulhenta. Os seus problemas, o seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o domingo, pode ser tão barulhento que você não descansa, que você não consegue aquietar-se e relaxar. E é por isso que Deus tratou de uma maneira tão enfática esse tema, essa questão de descanso nos 10 mandamentos. Você já parou para perceber isso? Dos 10 mandamentos, qual é o que ocupa o maior espaço lá? Assassinato? Adultério? Roubo? Não. Assassinato é terrível, adultério tão terrível quanto o roubo também. Mas Deus precisou apenas de 2 palavras aqui no nosso português para denunciar o furto, o adultério e o roubo. Não adulterarás, não furtarás, não matarás. Acabou. 2 palavrinhas só. Mas quando chegou no descanso, 2 palavrinhas só não era. Deus sabendo das suas ovelhas, Deus sabendo de mim, sabendo de você, Deus sabendo que você teria essa vida, Ele não se limitou apenas a colocar, não cansarás, não ficarás cansado, ou uma ordem, descanse, não. Olha o que ele colocou lá, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, sobre descanso, a ordem de Deus para a gente não ficar cansado. Êxodo 20, a partir do verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: olha, um dia da semana você vai dizer não ao trabalho e sim à adoração. Num dia da semana você vai reduzir o ritmo, você vai sentar-se, vai deitar e vai descansar. Os cristãos aqui mais antigos vão lembrar de alguns anos atrás, quando para os crentes ir à igreja no domingo, principalmente pela manhã, era a coisa mais importante para se fazer. Não tinha cansaço do trabalho, não tinha prova da facul no dia seguinte, na segunda-feira, não tinha cunhado almoçando na casa dele no domingo, não tinha praia, nem shopping, nem futebol no Maracanã, para ser garfado, igual vamos hoje. A coisa mais importante era ir à igreja. Levantava todo mundo, se arrumava, tomava um café, quando não tomava aqui, né, e vinha para o culto.
Mas hoje é coisa diferente, né? Hoje a gente indaga, mas quem, eu tenho prova no dia seguinte, quem vai tomar conta lá do meu trabalho, e eu tenho uma cota de vendas para vencer, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nós apresentamos uma razão após a outra para Deus, mas Deus silencia todas as nossas razões com uma lembrança. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Irmão, se até Deus descansou, você precisa descansar. E a mensagem de Deus é muito clara: se a criação não se espatifou, não se acabou quando eu descansei, não vai se espatifar quando você descansar. Não é minha ocupação cuidar do mundo. Vamos repetir isso? Não é minha ocupação cuidar do mundo. Vamos lá? Não é minha ocupação cuidar do mundo. A ocupação é do pastor. Quem vai escolher os pastos verdejantes, quem vai guiar a águas tranquilas é o pastor, é Jesus. Para um campo produzir frutos, ele deve descansar. Quem aqui foi da roça sabe muito bem que você não pode plantar um determinado terreno direto. Você pode plantar um determinado tempo e depois de um determinado tempo deixar aquele pedaço de terra sem plantar nada, para que a terra descanse, renove os seus nutrientes, para depois poder plantar de novo. Diminua o seu ritmo, meu querido, e Deus vai cuidar de você. Diminua o seu ritmo e Deus vai trazer descanso à sua mente, ao seu corpo e principalmente à sua alma. Diminua o seu ritmo, descanse no Senhor e Ele vai te conduzir por pastos verdejantes. Sabe por que o Davi fala que guia-me mansamente às águas tranquilas, em pastos verdejantes eu vou? Sabe por quê? Porque lá na Judéia, esse não era o relevo natural da Judéia. Lá os montes em volta de Belém, onde o Davi guardava o seu rebanho, até hoje é um deserto. Quem viu o Globo Repórter de sexta-feira retrasada, viu bem que aquilo lá foi, é e sempre será um deserto. Quando havia um pasto verde lá na Judéia, é porque um pastor trabalhou nele. Aquele pastor limpou o terreno, tirou as rochas, plantou lá o pasto, para que então ele pudesse levar. Ele não saia catando os pastos com as ovelhas, porque não tinha, lá na Judéia não tem, nunca vai ter, é deserto. Quando Davi fala deitar-me faz em vez de pasto, é porque Davi sabia que o pastor é que criou aquele pasto. Ele sabia que o pastor que conduz para lá. Por isso Davi fala, deitar-me faz em verdes pastos. Em outras palavras, Davi está dizendo, o meu pastor faz-me deitar em seu trabalho terminado. Por isso, meu querido, descansa em Deus, porque os pastos verdejantes é Deus quem faz. O mais interessante ainda, uma comparação ainda maravilhosa, com as suas mãos furadas na cruz, Jesus criou um pasto para a nossa alma. Com as suas mãos furadas naquela cruz, Jesus arrancou a vegetação da condenação. Jesus desprendeu o imenso seixo do pecado, e com as suas mãos furadas lá na cruz, Jesus plantou sementes de graça e cavou para nós tanques de misericórdia.
E essa semente de graça, esse pasto de graça e esse tanque de misericórdia que nós podemos deitar e descansar e deixar o cansaço de lado. Jesus nos convida a descansar lá. Pode você imaginar a satisfação no coração do pastor quando o trabalho terminou e ele vê as suas ovelhas deitadas num gramado descansando? Você pode imaginar a satisfação no coração de Deus quando fazemos o mesmo? As pastagens ou o pasto de Deus são um presente dele para nós. Quando você deita e descansa no pasto verdejante de Deus, Deus se alegra, porque é fruto do amor, da graça, da misericórdia dele. Agora, quando você fica para lá e para cá procurando, quando você fica perdido e não encontra nada e fica cansado de tanto andar, Deus se entristece. Uma coisa que Deus não vai fazer com você nunca é pegar, botar a mão no seu pescoço, virar você e mostrar: ó, está ali o pasto. Não é isso. Deus não faz isso. O que Ele faz é: eu sou o pastor, olhe para mim que eu vou guiar você até o pasto verde. Eu não vou forçar você trazendo até o pasto. Você vem atrás de mim. O meu avô foi pastor de ovelhas lá no Ceará, antes de vir aqui para o Rio de Janeiro, antes de ser pastor de igreja, muito antes. E ele contava que o pastor das ovelhas é diferente, por exemplo, do peão de boiadeiro. O peão de boiadeiro vai atrás, né, tocando os bois. O pastor da ovelha não, ele vai na frente com o cajado, assoviando ou cantando. As ovelhas ouvem a voz do pastor e vão seguindo. Se o pastor vai para a direita, as ovelhas vão; se ele vai para a esquerda, as ovelhas vão. Elas vão seguindo o pastor, e é isso mesmo que Deus faz conosco. Não é um pasto que você tenha feito, nem é um pasto que você merece, mas é uma dádiva de Deus esse pasto. Em Efésios 2:8, a Bíblia nos ensina isso: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não merece pasto, não. Eu não mereço pasto verde nenhum, mas Deus, pela sua graça, me conduz a um pasto verdejante. Abra sua Bíblia lá no Salmo 116. O que você deve fazer então para ficar livre do peso do cansaço? Salmo 116 tem a resposta. Para aliviar o peso, a bagagem, o fardo do cansaço, você precisa, de acordo com o verso 9 do Salmo 116, viver 100% para Deus. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Amado, seu cansaço espiritual só pode ser aliviado da sua bagagem se você decidir viver para agradar a Deus. Se a sua vida não agrada a Deus, não tem jeito, o seu cansaço será cada vez maior. Segunda coisa, os versos 2, 6 e 7. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele se inclinou os seus ouvidos para mim e eu invocarei toda a minha vida. O Senhor protege os simples quando eu já estava sem forças. Ele me salvou. Retorne ao descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Converse com Deus. Eu já falei isso com você alguma vez atrás, alguma mensagem minha. Você está cansado? Desabafe com Deus. De repente você quer desabafar comigo, sou seu pastor, mas às vezes você não tem horário, às vezes eu não tenho horário,
o horário que eu tenho não coincide com o teu, quando você consegue marcar, tem um monte de gente querendo também falar, e toda hora é um tal de gente bater lá na porta do gabinete, é assim mesmo, eu faço o possível, você faz ainda mais aí. Talvez você queira conversar com o seu cônjuge, e ele está pronto para te ouvir, mas chega um momento que, né? Mas com Deus não. Amados, Deus está 24 horas por dia, 52 semanas por ano, o tempo inteiro pronto para te ouvir. Desabafe com Deus, orar, conversar com Deus. Você pode falar o que quiser, você não precisa procurar palavras bonitas. Augusto Deus, em tua inefável presença me encontro agora genuflexo perante. Não precisa essas palavras, mas desabafe. Senhor, está ruim para o meu lado, eu não estou aguentando, eu estou cansado, a coisa está estreito. Deus, fala assim, a gente fala de coração, desabafe. Talvez o seu pastor, o seu cônjuge, o seu psicólogo, as pessoas não consigam te ouvir, mas Deus está pronto para te ouvir. Converse com Deus, desabafe com Deus. Terceiro, entenda que as situações adversas são inevitáveis. Salmo 116 diz: as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram, pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Não tem jeito, não adianta. Uma das únicas certezas da nossa vida é o seguinte: enquanto estivermos aqui neste mundo, nós vamos sofrer. Sabe por quê? Porque este mundo está sob a influência do pecado. Como diz a própria palavra de Deus, o mundo jaz, o mundo perece, o mundo apodrece no maligno. Jaz é morrer, morrer é apodrecer. Este mundo apodrece no maligno. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer. Não é porque você está buscando sofrer. Claro, ninguém aqui é masoquista, gosta de sofrer, quer sofrer, mas é inevitável. Nós vamos peregrinar aqui, nós vamos sofrer aqui. Essa história de pare de sofrer, venha para a minha igreja, isso não existe, isso é mentira, isso é engodo, é para te enganar, é para surrupiar o teu dinheiro. Enquanto aqui estivermos, sofreremos. O próprio Jesus falou isso: no mundo tereis aflições. O próprio Jesus falou isso, mas Deus está pronto para nos livrar. Entenda que se você está sofrendo, é porque o mundo é mau mesmo. Muitas vezes é porque você também mereceu, né? Não que Deus vai estar lá de cima da nuvem, né? Com aquele raio pronto para te mandar na cabeça se você errou. Falei uma mentira, pum, veio um raio. Não devolvi o troco errado, pum, veio outro raio. Soltei um palavrão, pum, tem outro raio. Não é assim. Mas o que você faz, você vai colher. O que você semeia, você vai colher. Quarta coisa, para você aliviar a bagagem do cansaço: aposte tudo no caráter de Deus. Verso 5: o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Meu querido, Deus é Deus. Deus é santo, Deus é amor. Não podemos falar mais nada de Deus, né? Mas se a situação está difícil para você, você está cansado tanto de pensar nisso,
Descanse no Senhor, porque Deus não pode negar a si mesmo. Se Ele está dizendo que se você olhar para Ele, Ele vai te conduzir a pastos verdejantes, é porque Ele vai te conduzir a pastos verdejantes, é porque você vai poder descansar lá. Quinto e penúltimo, para você aliviar a bagagem do cansaço: seja honesto com Deus. Aí é que até hoje eu não entendi esse ditado, né? Mas ele é bem interessante. É que a porca torce o rabo. Ser honesto com Deus. Olha o verso 14: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Meu querido, nos momentos de esgotamento, quando você não está mais conseguindo se mover, qual é o pensamento que vem na sua mente? É interessante que aqui o nosso pensamento, né, o brasileiro, ele vai pensar: puxa, Deus é pai, Ele vai me ajudar. Já ouvi muito disso: pastor, Deus é pai, não é padrasto. Mas no alívio de Deus, no fardo do cansaço, seja honesto com Ele, cumpra as suas promessas, cumpra o seu compromisso. O seu compromisso para com Deus é olhar para Ele, ô pastor. Só que muitas vezes você olha para tanta outra coisa, né? Você olha o problema, você olha a situação, você olha as ondas, né? Você olha lá o pouco de comida que tem, em vez de olhar para o pastor. Cumpriu para Deus, seja honesto com Ele, persevere, vá até o fim. Eu fico imaginando Jesus, né? Ninguém mais está exemplo disso aí. Já pensou se lá naquela cruz Jesus tinha autoridade para isso, Jesus tinha poder para isso, Jesus poderia ter feito isso? A turma lá embaixo zombando dele. Ele olha lá para a mãe dele, para Maria, está lá ela chorando. Olha para os irmãos dele, está lá chorando. Olha para os apóstolos, os discípulos estão lá chorando. E o resto da turma escarnecendo: desce aí, seu rei dos judeus. Jesus poderia muito bem ter feito o seguinte: partir. Vem cá, Maria, vem cá, meus irmãos, vem cá, meus apóstolos, vem cá, meus discípulos, vamos lá para o céu agora e larga essa turma aí. Jesus podia ter feito isso, com toda certeza, mas Jesus não vacilou, Ele cumpriu com a missão dele. Ele era o único que podia fazer isso, mas foi até o fim e agradou o Pai. E agradou o Pai. Lá na cruz, Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes, meu querido, você lá na beira do seu cansaço, você não cumpre sua promessa, seu voto para com Deus. Você olha para outras coisas e não olha para Ele. E finalmente, no verso 12: tenha um coração agradecido ao Senhor. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Tem bondade maior do que você olhar para o pastor e ele te conduzir para um pasto verdejante e ali você poder comer, dormir, saciar a sua sede, descansar, porque o pastor está tomando conta de você? Seja agradecido a Deus. Primeiro, porque Deus não tinha nada a ver com você. Deus não te ama porque os teus olhos são verdes. Deus não te ama porque você tem uma boa quantia lá no banco. Deus não te ama porque você é um bom pai. Deus não te ama porque você é uma boa mãe. Deus não te ama porque você é um bom filho. Deus não te ama nada disso. Deus te ama porque Ele é amor, e nós somos coroa da criação.
nós somos imagem e semelhança dele, espiritualmente falando. Nós temos um Espírito que é eterno, nós também amamos, nós sentimos, nós pensamos, nós raciocinamos. Então Deus tem um amor inexplicável por nós, que enviou Jesus para nos salvar, e somente isso. Se Deus não fizesse mais nada por nós, já era necessário. Só que o amor de Deus vai além desse negócio todo aí, e Ele ainda cuida da gente, pega a gente, mesmo aquela ovelha que está ali, mesmo que não querendo muito olhar para Ele fica chamando: vem ovelha, e aí você olha para Ele, e você vê que você estava se distanciando do rebanho, indo para longe do pasto verdejante. Segue Ele não vai mais levar em conta se você estava indo embora ou não. Você segue Ele, e Ele faz deitar em verdes pastos, guiar você em águas tranquilas. Nessa noite, meu amado, eu desafio você a isso, a olhar para Jesus, o seu pastor, e deixar Ele te conduzir a esses pastos verdejantes, a essas águas tranquilas.